Olá, abençoados do Senhor, e vamos para mais uma reflexão sobre família. E hoje nós vamos falar sobre parentela. E dentro desse tema parentela, existem dois pontos muito importantes. Um deles é a proximidade e também diálogo. Vou tratar de uma passagem em que Davi, antes de se tornar rei, ele foi muito perseguido pelo rei Saul. E Jonatas, que era filho de Saul, fez um trato com Davi, pois eles eram muito próximos, eles eram como irmãos. E Davi fez um trato com Jonatas para, no futuro, cuidar da sua semente, da sua descendência, que seria o seu filho ou alguém da sua família. E Davi assim cumpriu. Vamos ler em 2 Samuel do 9, do 1 ao 9, que diz: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça uma benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Da benevolência de Deus? Então disse Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Esta passagem, ela se refere à amizade que Davi tinha com Jonatas, o filho mais velho de Saul. E Davi e Jonatas fizeram um pacto. E quando Davi vivia fugindo da perseguição de Saul, Jonatas o ajudou. Então, Davi prometeu a Jonatas ser benevolente com a sua descendência. E Mefibosete, que era filho de Jonatas, estava vivendo de maneira muito escassa. E como, então, vamos falar de parentela, nós precisamos ver que uma família segundo o coração de Deus, além de ter harmonia com os membros, ou seja, marido, esposa, filhos, a parentela ela também se une a membros que são considerados mais distantes ou que não estão diretamente na nossa convivência, ou seja, pais, genros, noras, avós, cunhados. E vemos pelo ponto de vista de Deus, nessa passagem, acerca de familiares, vamos nos basear no vínculo entre Davi e Jonatas. E uma dessas exigências, como nós lemos sobre a história de Davi e Jonatas, era a proximidade. Esse exemplo que está em 2 Samuel 9, especialmente no versículo 5, diz assim: Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. No tempo do rei Davi, amados, era normal um rei que tivesse assumindo um trono matar todos os familiares, cessando assim as ameaças de conspiração para esse rei. Porém aqui Davi, ele tinha feito um voto com Jonatas, o filho de Saul, o pai de Mefibosete, que não deixaria Mefibosete passar necessidades e teria a proteção, a sua proteção, no caso, a proteção de Davi. E nessa história nós vemos que já dentro da palavra de Deus, nós vemos muitos exemplos que já existia sérios problemas na família, em caso de relacionamentos com a parentela. Lembra que nós falamos na reflexão anterior que quando nós nos casamos com uma pessoa, nós nos casamos com um pacote? Ou seja, embora Deus tenha dito para deixar pai e mãe e se unir à sua mulher ou ao seu marido, não dá, amados, para excluirmos os familiares que estão envolvidos nesse casamento, ou seja, nessa relação conjugal de um com o outro. E conforme Gênesis 2, 24,
esse texto que diz que deixar pai e mãe não significa abandonar ou ignorar a família. As relações familiares, elas trazem consigo algumas exigências. Então veja o exemplo de Davi, como ele tratava a questão de parentela. Mesmo ele sendo rei, ele havia se casado com a filha de Saul, a Mical, e ele possuía um cunhado, o Jonatas. Davi agiu de forma honesta e justa para com Jonatas, e agiu proporcionando, como nós estamos tratando, a proximidade. E nessa atitude de ajudar ao filho de Jonatas, no caso Mefibosete, ele agradou a Deus. E Deus o abençoou com essa atitude de beneficência que ele teve com a parentela de Saul. E se analisarmos pelo lado do que é certo, Deus jamais se agradaria e também nenhum cônjuge ficaria feliz se um ou outro tratar com desprezo algum ente querido da família, causando assim um distanciamento, não é verdade? Então, vamos ficar com uma passagem para refletir, para finalizar, que Deus nos aconselha, que está em Romanos 12, do versículo 18 e 19, que diz assim: Paulo diz: se for possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui Paulo está nos aconselhando a entregar para Deus a justiça que muitas vezes nós esperamos, até mesmo dentro da nossa família. Pois a família, que é uma família cristã, o que vai diferir ela de outras famílias que não servem a Deus é justamente esse obedecer a palavra e praticar muitos conselhos através do Evangelho. Na próxima reflexão, nós vamos então falar sobre o próximo ponto, que é sobre diálogo em família. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida, os seus filhos e a sua casa. E que nós possamos sempre fazer como Paulo falou, termos paz naquilo que depender de nós. Até a próxima reflexão.